Atos de serviço. Meu nome é Nicole Gonçalves, eu sou psicóloga e terapeuta familiar. E estou trazendo hoje a última linguagem do amor proposta pelo Gary Chapman. Atos de serviço consiste em algumas ações. O que são ações? São ações relacionadas muito comumente a serviços domésticos, serviços de casa, serviços do dia a dia. O que é? É, por exemplo, preparar uma refeição, colocar a mesa, lavar uma louça, arrumar a cama, lavar o carro, passear com o cachorro, lidar com a administração do condomínio, conversar com o síndico, passar aspirador. São essas coisas. É o dia a dia. São atos de serviço. Estão muito ligados às tarefas domésticas e às tarefas diárias. E aquele que tem como percepção do amor atos de serviço, precisa receber isso. Mas tem uma questão que é muito importante, não é simplesmente qualquer ato de serviço. Na realidade, quando você quer expressar amor para uma pessoa dessas, você precisa entender qual é para ela o ato de serviço que vai expressar o amor, né? Então, se eu falar para você, eu vou passear com o seu cachorro, de repente você diz assim, nem tenho cachorro, meu cachorro não passeia, isso não me importa. Eu gosto de passear com meu cachorro. Vamos dizer, a pessoa diz pra mim, eu gosto, eu não quero que você passeie. E eu não vou estar expressando amor nenhum. Então, o que acontece? Eu preciso entender, fazer um reconhecimento de quais são os atos de serviço dos outros, né, daqueles que são meus familiares ou que são pessoas queridas e que eu quero entender e saber qual é a linguagem do amor dessa pessoa. Eu tenho que fazer um reconhecimento disso. Eu tenho que entender quais são os atos, as ações cotidianas que essa pessoa entende como estar recebendo amor se eu fizer por ela, se eu fizer pra ela, por ela, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, para mim, faz uma refeição, é um ato de servir. Por quê? Porque me agrada muito o outro cozinhar para mim, fazer uma comidinha gostosa para mim. Isso é um ato de servir. E quando ele é feito com carinho, e ele vai expressar o amor por mim, ou por aquele que tem como linguagem principal a linguagem atos de servir. Então é muito importante entender que assim, esses atos de servir parecem muito cotidianos, são muito cotidianos, né? Parecem simples, mas eles exigem planejamento, dedicação, tempo, esforço, energia. Eles são intensos, porque sabe aquela coisa? Lavar a louça é simples. Meu filho de 7 anos lava a louça, só que exige uma determinação, exige uma energia, um tempo que você despende ali, né? Então tudo isso são coisas importantes a serem consideradas. Por quê? Porque quando você está oferecendo isso como ato de serviço, como linguagem do amor para uma pessoa, você está despendendo um tempo, né? Então não adianta você despender um tempo em alguma questão, em algum ato, que o outro não vai entender isso como uma linguagem de amor, não vai entender isso como a expressão do amor. Então é importante a gente reconhecer, compreender qual é a linguagem do amor do outro, e se ela tem atos de serviço como linguagem de amor, a gente precisa saber quais são esses atos de serviço, identificar quais são esses atos que vão fazer com que o outro se sinta amado, querido. Então, enfim, essa é a última linguagem que a gente tinha para trazer para vocês. Aqui atrás eu anotei que a gente vai ter uma live semana que vem no dia 24, que todos estão convidados a participar. Vai ser gostoso a gente, depois de ter conversado, de eu ter apresentado todas essas linguagens, poder conversar um pouquinho mais a respeito disso. E aqui atrás eu anotei, desculpa, o encontro que a gente vai ter no dia 31, que é sem ser nesta segunda, na outra segunda-feira às 19 horas. Que vai ser um encontro para quem tem interesse em conversar um pouco sobre as linguagens do amor, para a gente explicar um pouco, com um pouco mais de calma, para que a gente consiga, a minha ideia é auxiliar vocês a identificarem qual é a linguagem de vocês
e qual é a linguagem do outro, né? É difícil às vezes a gente sacar, a gente fica em dúvida. Às vezes tem 2 ou 3 que são as principais, não tem problema, mas o fato é, algumas pessoas é muito claro, a linguagem do amor do outro é toque físico, é muito claro. E outras vezes aquilo fica difícil, principalmente com as crianças, é difícil às vezes se identificar nas crianças. Então, no encontro que a gente vai ter no dia 31, a proposta é que eu ajude vocês a descobrir a linguagem do amor, que vocês ainda estiverem em dúvida ou dificuldade, daqueles que estão ao redor de vocês, da família, dos amigos, enfim. E que não só vocês consigam descobrir, mas consigam entender como é que vocês comunicam isso para o outro, né? Como é que vocês comunicam a linguagem de vocês, aquela linguagem que vocês descobriram, que é importante para vocês, que vocês vão se sentir amados, mas como é que o outro vai saber dessa linguagem? Como é que eu explico para o outro? Como é que eu coloco isso em prática? Com os adultos, com as crianças, com pai, mãe, filho, com todo mundo que está ao nosso redor. Então, eu já deixei aqui anotado o dia, né, para vocês não esquecerem e poderem participar do encontro, que eu acho que vai ser bacana. Nós vamos fazer um monte de, trazer algumas situações, alguns exemplos e propor algumas formas para a gente exercitar essa linguagem do amor. E aí a gente pode depois acompanhando, conforme vocês tiverem necessidade e quiserem conversar, a gente vai estar disponível para isso. E aí a gente vai estar com um tanque cheio de amor, como diz o Gary Chapman, então preparados para passar por muito tempo ainda de pandemia, de isolamento social, ou não, ou expressando esse amor com as pessoas que estão ao nosso redor, que nós vamos conhecendo, com a nossa família, que a ideia principal é que a gente tenha relações familiares mais saudáveis, mais cheias de amor e que a gente tenha com isso uma vida mais plena e mais feliz. Então aí, marquem aí o último dia que a gente vai falar sobre isso, que é o dia do 31 de... Ai, meu Deus do céu, confundi tudo. Marquem o dia 31 de agosto, que vai ser quando nós vamos fazer um encontro para falar sobre as 5 linguagens do amor, um encontro mais prolongado, determinado a descobrir a sua linguagem, a linguagem daqueles